Começamos então nosso segundo vídeo sobre a primeira semana da primeiro ano física, tudo bem? Então a gente começou aqui na apostila a ler sobre cinemática, que nada mais é que aquele ramo da física que está dentro da quê? Da mecânica, que estuda o movimento dos corpos. Mas olha só, sem se preocupar com a análise de suas causas. Quem vai se preocupar com isso é a dinâmica, tudo bem? Então a gente está preocupado só com o efeito do movimento. Tudo bem? A gente não está preocupado com as causas do movimento, beleza? Então aí ele me dá propriedades, né? Algumas características da cinemática, como ponto material, que é todos os objetos que têm dimensão do tamanho são desprezíveis quando comparadas com o movimento estudado, é um ponto material. Como assim? Vou te dar um exemplo, ó. Então vamos pensar num ponto material se fosse da seguinte maneira, ó. Eu penso em você em relação à Terra como um todo, né? Você é uma pessoa que tem uma massa bem pequenininha em relação ao que? A Terra que tem uma massa enorme, tudo bem? Então a sua dimensão, se eu for olhar em relação à Terra, ela é desprezível, né? Então aí você seria o que? Um ponto material, uma partícula dentro desse todo, né? Então ali a sua massa é desprezível, você é desprezível. Tudo bem? Se a gente for pensar também, olha, pensa que a gente está de carro andando de uma estrada que vai de Várzea Grande até Chapada, né? O carro, em relação a esse trajeto enorme, ele vai ser um ponto material, certo? Ele vai ser um pontinho desprezível ao meio desse todo, né? Olha a distância que a gente tem que percorrer. Tenta imaginar de cima, né? Você seria somente um pontinho no meio disso tudo. Então você seria um ponto material, um corpo extenso, tudo bem? E o que, desculpa, um ponto material. E agora a gente vai ver o que é o corpo extenso. Corpo extenso é todo objeto onde suas dimensões não podem ser desprezadas quando comparadas com o movimento estudado. Bom, o exemplo que ele te dá é carro estacionado numa garagem. As dimensões do carro tornam-se consideráveis em relação ao tamanho da garagem, né? Não é tudo bem? Então a garagem é de um tamanho e se você colocar o carro lá, esse espaço ocupado pelo carro vai fazer diferença na sua garagem. Então ele é um corpo extenso, tudo bem? Bom, se você for pensar então num outro tipo de exemplo para corpo extenso, vamos pensar assim: você com relação ao seu celular, certo? Seu celular tem uma massa, né? Seu celular, então ele ocupa um espaço aqui que é considerável, mas a gente tem que relacionar com outra coisa. Bom, se eu relacionar, por exemplo, com uma, sei lá, com um grãozinho de arroz, né? Então, com relação ao grãozinho de arroz do seu corpo, ele vai ser o que? Um ponto material. Mas o seu celular, que já tem dimensões maiores, ele vai ser um corpo extenso, tudo bem? Beleza? E aí a gente vai para o conceito de referencial. Tá? O referencial nada mais é que o ponto em relação ao qual são definidas as posições de corpo, de outros corpos. Tudo bem? Então, como que a gente vai saber se um corpo está em movimento ou em repouso? A gente vai ter que lidar então com o referencial. Então, se eu se eu perguntar agora para você, você sentado na sua cadeira e você está em repouso ou está em movimento, certo? Então você pode falar que você está em repouso, né? Mas em relação ao que você está em repouso? Ah, com relação à minha cadeira, professor, eu estou em repouso, certo, entendeu? Mas imagina que você está sentado, então, na está sentado perto da sua janela, né? Sentado, e aí um cara que está lá fora, que está passando de carro, ele te olha, né? Para ele você vai estar em repouso ou vai estar em movimento? Vai estar em movimento, por quê? Porque a sua posição vai mudar para ele conforme ele for se locomovendo, tudo bem? Então, para ele, você está em movimento. Agora, para você, em relação à sua cadeira, em relação à sua mesa, você está em repouso, beleza? Então, tudo é uma questão de referencial, tudo bem? Vamos pensar então no mesmo modo. Então, você está num ponto de ônibus, tudo bem? Está parado no ponto de ônibus, sentado. Então, em relação ao ponto, você está em repouso.
Então imagina que está chegando um ônibus com pessoa dentro. Para você, esse ônibus, então, com as pessoas dentro, está em movimento, né? Mas a pessoa que está dentro, sentada no ônibus, em relação ao ônibus, ela está em repouso. Concorda comigo? Então é tudo questão de referencial. Então depende do referencial que você adota para a situação. E aí você pode classificar ela como está em repouso ou em movimento. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos aqui para o próximo. Ó, trajetória. Chama-se trajetória ao conjunto dos pontos ocupados por um corpo ao longo de um intervalo de tempo ΔT qualquer. Então, ó, trajetória é o conjunto de todos os pontos ocupados por um corpo ao longo de um intervalo de tempo. Ó, então pensa, ó, o avião está passando e ele o que? Ele despeja um míssil, certo? Então, a cada intervalo de tempo, a gente chama essa trajetória do avião, desculpa, a gente chama cada um desses pontos, conjunto dos pontos ocupados por esse avião durante o seu movimento, de trajetória. E com o míssil a mesma coisa, tudo bem? Então, ó, imagina um avião em movimento horizontal com velocidade constante, então a mesma velocidade, num local onde os efeitos do ar são desprezíveis. Imagina agora que esse avião solte uma bomba. Então, para o referencial, um observador, então vamos pensar aqui no observador. Como que ele vai enxergar essa bomba caindo no momento em que o avião ele descarrega ele, né? Então, para o referencial, um observador no solo terrestre, a trajetória vai ser um arco de parábola, assim, ó. Para o cara que está aqui, ele está vendo um arco, é parábola. E para quem está dentro do avião, a trajetória será uma reta vertical. Então, se você estiver dentro do avião e você joga a bomba, você vai vê-la caindo em linha reta. Beleza? Então, tá vendo como muda a trajetória dependendo também do referencial? Quem está dentro do avião, então está vendo então a bomba caindo em linha reta. E quem está no solo, uma parábola, um eixo de parábola. Tranquilo? E aí a gente vai para a variação de espaço. Lembre-se que esse delta significa variação, tá bom? Então é variação de alguma coisa, é variação de um S. Um S é a variação de espaço, tá? Então o espaço aqui, nessa variação de espaço, a gente vai ver agora, é a posição final menos a posição inicial do que você se moveu, tá? Então vamos imaginar essa situação aqui, ó. Vamos imaginar uma situação aqui. Espera aí. Ó, então abrir aqui. Vamos supor que você está se movendo dessa posição, que é a posição 0 metros, tá? Até uma posição 20, né? Que é o que? 20 metros, tá bom? Então eu vou querer saber aqui, então, qual que vai ser o que? A minha variação de espaço, o meu deslocamento escalar. E como que eu calculo isso? Está lá, ó, delta S é igual a S menos S0. S é a posição final. Está aqui, ó. Quanto que é a nossa posição final? 20. E S0 é a minha posição inicial. Minha posição inicial é 0, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Então, ó, como que é o deslocamento escalar? É delta S igual a S menos S0. Lembra que o Szinho, então, ó, variação do espaço ou deslocamento escalar é o que? S é a posição final, 20, menos posição inicial, quanto? 0 metros. Então fica 20 menos 0. Então, o meu deslocamento escalar, meu ΔS, então é 20 metros. Tá aí. Pronto. Tudo bem? Então é assim que calcula o deslocamento escalar. Beleza? Tranquilo? Beleza, né?
Ah, professor, e se não, eu tiver mais um ponto aqui no meio do caminho, ó, aqui é o ponto 10 metros. Não me interessa. Por quê? Porque eu só preciso o quê? Da posição inicial e da posição final. Tudo bem? Então, se tivesse diversos pontos de trajetória, só me interessa então o ponto inicial, que é o S0, e o ponto final, que é o S. Beleza? Não estou te mostrando aqui, mas está aqui, ó. Tá bom? Beleza? Show de bola, né? Olha lá, ó. Então eu tenho três pontos aqui, ó, ponto 0, ponto 10, ponto 20. Só me interessa o ponto inicial, que é S0, que é 0, e o ponto final, que é S, quer dizer que é 20. Tranquilo? Beleza, né? Show de bola. Então, vamos voltar. Então você já sabe o que é variação de espaço ou deslocamento escalar. Distância percorrida. Distância percorrida não pode ser confundido então com deslocamento escalar. É o comprimento da trajetória percorrida pela partícula, informando quanto a partícula realmente percorreu entre dois instantes. Tá? Então olha só. Vamos pensar no seguinte caso. Deixa eu abrir aqui de novo meu Python. Ó. Então, eu tenho aqui, o cara saiu daqui no ponto 0. Ele foi para o ponto 2 aqui, que é ponto 10. E eu tenho aqui um outro ponto, que é 20. Beleza? Tudo em meta, tá, pessoal? 0 metros, 10 metros, 20 metros. Tá? Você já sabe que o deslocamento escalar é a posição final menos a posição inicial. Então, que é quanto? Opa! Então, a gente já calculou que é quanto? 20 metros. Tudo bem? E qual que vai ser a minha distância percorrida? Ora, se eu falei que ele foi de 0 a 20, então a distância percorrida por esse cara é 20 metros também. Tá bom? Então, vamos pensar no seguinte caso agora, ó. O caso agora é o seguinte. O camarada, ele partiu do zero, foi de 10, foi para 20 e voltou para 10. Então ele parou aqui, ó, no 10, tá? Qual que seria então meu deslocamento escalar? Ora, você já sabe comigo que o deslocamento escalar é o quê? É o ponto final menos o ponto inicial. Não é 5, é S aqui, tá bom? Essa do professor que é ruim. Então, qual que foi meu ponto e final? Que é o S. Ora, ele não parou no 10? Então, aqui, 10. Menos o ponto inicial. Qual que foi o ponto inicial? Uai, ele partiu daqui, do zero. Então, 10 menos 0. Então, seu deslocamento escalar, ou sua variação de espaço, foi 10 metros. E qual que foi a distância percorrida? Qual que foi a distância percorrida? Não vou escrever direito para distância percorrida, tá bom? A distância percorrida eu vou chamar de D, tá bom? Dzinho. Ora, a distância percorrida, então, ele não fala aqui para você que é o quê? Ó, a distância percorrida é o comprimento da trajetória percorrida pela partícula, informando quanto a partícula realmente percorreu entre dois instantes. Olha, então vamos lá, ó. Então ele foi de 0 a 20, né? Então vamos somar. Primeiro ele foi de 0 a 20. Beleza, 20. Ele foi para mais algum lugar? Foi. De onde? De 20 para 10. Então 20 mais 10. Então a distância percorrida foi de 30 metros. Então lembra, na distância percorrida você vai ter que contar toda a trajetória, enquanto ao deslocamento escalar você conta apenas os espaços finais menos espaço inicial.
Tranquilo? Beleza? Deu para diferenciar? Belezinha, né? Beleza. E o intervalo de tempo é a mesma coisa. Olha só, intervalo de tempo é ΔT igual a tzinho menos t0. O que é o t? O t é o tempo final. E o t0? O t0 é o tempo inicial. Tudo bem? Então a variação de tempo ou intervalo de tempo é ΔT, que é igual a t, que é o que? É o tempo final, menos t0, que é o ponto inicial. Belezinha? Show de bola, né? Beleza. E assim vai, assim vamos. Vambora, vambora, vambora. Ó, e aqui eu tenho o conceito de velocidade média, escalar média. O que é velocidade? Velocidade é uma grandeza física que mede com que a rapidez com que a posição de um móvel se modifica com o tempo. Tá bom? Ó, Vm, o Vm é velocidade escalar média. Delta S, ora, você acabou de ver o que é delta S? A variação de espaço ou deslocamento escalar. E o ΔT você também acabou de ver o que é? Intervalo de tempo, que é ΔT. Então, variação, quer dizer, velocidade escalar média é variação de espaço sobre a variação de tempo. A unidade que a gente vai ver para velocidade no sistema internacional, que é o padrão que a gente utiliza para medir a velocidade, é o metros por segundo. Ah, professor, mas lá no carro onde eu vejo, lá está quilômetros por hora. Eu sempre vejo quilômetros por hora, não é essa que é a padrão? Não, a padrão é metros por segundo. Mas existe uma forma de você calcular, mudar essa unidade de metros por segundo para quilômetros por hora. E ao contrário também, é muito fácil. Tá bom? Então, Vm é o que? Velocidade escalar média. ΔS é o que? Variação de espaço, que é dado em metros. E ΔT é o que? Variação de tempo, que a unidade é o S, que é os segundos. E aí, como que eu faço para transformar uma velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo? Tá aqui, ó. Se você tem uma velocidade em quilômetros por hora e quer converter para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você quer partir de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica 3,6. Quer ver, ó? Vamos supor então que a gente tenha, ó, o vídeo tá longo já, pessoal, mas vamos lá, vamos nessa. Ó, vamos supor então que a gente tenha uma velocidade de 180 quilômetros por hora. E eu quero saber o quanto vale isso em metros por segundo. O que eu faço, professor? Ora, eu olho na tabela lá, ó. Vou olhar lá no que o professor deu. Ó, quilômetros por hora para metros por segundo, eu multiplico ou divido por 3,6? Ó, eu olho aqui, ó. Eu divido, né? Então, se a gente for dividir lá o 180, né, por 3,6, você vai ter um resultado que é de quanto, pessoal? Faz aí de cabeça rapidinho. Pararararararará, pum, pá, pum, pá, tetará, tum, tá? 50. Então, 50 metros por segundo. Então, se eu estou falando que é 50 metros por segundo, 50 metros por segundo é 180 quilômetros por hora. E 180 quilômetros por hora, se eu for converter para metros por segundo, é 50 metros por segundo. Ah, professor, prova que 50 metros por segundo é 180 quilômetros por hora. Ora, eu olho na tabela como converte metros por segundo para quilômetros por hora. E aí você vê que é somente multiplicar por 3,6. E se você multiplicar 50 por 3,6, você vai ver que vai dar exatamente 180 quilômetros por hora. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. A questão sobre a aceleração a gente vai resolver na próxima aula.
No próximo vídeo eu vou explicar alguns exercícios e até mais.